Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Shalom. O pacote veio completo. Deus não apenas nos deu a salvação eterna de graça, mas Deus nos trouxe enormes privilégios, coisas que nós jamais imaginaríamos que poderíamos receber da parte de Deus. A nossa identidade, ela foi mudada. E o texto que nós lemos de 1 Pedro 2, verso 9, nos fala que nós nos tornamos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora somos nação santa, sacerdócio real. Então, isso é resultado, é fruto do amor incondicional de Deus. Deus olhou para mim e para você, e apesar de termos pecado, nos afastado dele, termos sido destituídos da sua glória por causa do pecado, Deus nos amou e continua nos atraindo de volta para ele, para essa nova identidade. Então, quando nós olhamos a Bíblia, nós encontramos esses textos maravilhosos que nos falam disso. 1 Pedro 2,9 diz que ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Salmo 40, verso 2 diz que ele nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo e nos colocou sobre a rocha. Em Colossenses 1,14 ele diz que perdoou todos os nossos pecados. Em Efésios capítulo 1, verso 5 ele diz que nós fomos adotados como filhos. Em Romanos 8,15, diz que nós podemos chamá-lo de pai, de Abba. Abba é a palavra original hebraica para paizinho, que a criança usava com o seu papai. Então ele diz, nós podemos tratar Deus assim como a criança lida com o seu papai. Lá em Efésios 1,13 diz que ele nos selou com o seu Espírito Santo, ele colocou o selo em nós, que é o seu Espírito. Em 1 Coríntios 3,16, nos fala que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Em Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus, somos herdeiros com Cristo da herança eterna, nós recebemos dele essa bênção. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos povo eleito, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva. Agora, João capítulo 14, verso 12, nos diz que nós fomos chamados a ir a algo além, porque ele diz que nós fomos chamados para fazermos as mesmas obras que Jesus e obras ainda maiores. E isso é extraordinário, porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, não apenas ele teve todos esses outros privilégios, como ele também viveu uma vida de poder e graça sobre a terra, de tal forma que os cegos viam, os aleijados andavam, os leprosos eram purificados, os mortos eram ressuscitados. Então, quando Jesus proclamava o reino de Deus, na verdade, esse reino, esse governo de Deus, do Deus Todo-Poderoso, se manifestava através dele. E ele está dizendo que eu e você somos chamados a vivermos o mesmo estilo de vida que Jesus e a realizarmos as mesmas obras e obras ainda maiores. Isso é um desafio. Mas não é um desafio que eu e você olhamos e dizemos assim, eu não consigo, jamais vou conseguir isso. Na verdade, é o desafio de permitirmos que Jesus viva isso através de nós. Aliás, a única pessoa que pode viver a verdadeira vida cristã é Cristo. Eu e você não conseguimos. Então, se nós queremos viver a vida de Cristo sobre a terra, nós precisamos permitir que Cristo viva a vida dele através de nós. Quando nós nos rendemos a ele, então todos esses efeitos acontecem e as obras de Cristo começam a ser realizadas e obras ainda maiores, como ele prometeu. É uma questão de rendição e vivemos de fato a nova identidade que ele deu para mim e para você.